paz do Senhor, meus irmãos. Eu fiz esse vídeo para contar para vocês que depois de 12 anos que eu saí da IPDA, da Igreja Pentecostal Deus e Amor, eu estou de volta. Mas assim, muita gente ficou, quando eu comuniquei que estava de volta, eu vi que pessoas se surpreenderam, ficaram assustadas, mas nossa, vai voltar. As pessoas acham assim que eu dormi um dia, acordei e pá, vou voltar. E não foi bem assim. Foi tudo um processo, né? 12 anos afastada da igreja. Nesse período de 12 anos eu deixei de congregar por alguns erros do passado, por não vigiar, né? E eu passei um tempo afastada da igreja e depois voltei a congregar em Assembleias de Deus. Mas assim, chegou um momento de eu sentir um vazio tão grande que nada preenchia esse vazio. Eu não me sentia bem nas igrejas onde eu estive esse tempo. Então tudo foi um processo, né? Foi um período de adaptação. Eu tive um período de transição, né? Porque você acostuma a estar nessas igrejas onde tudo pode, né? Onde tudo é liberado, você faz o que quer, você veste o que quer. Então não foi tão simples assim eu tomar essa decisão de voltar. Eu tive que me adaptar, eu tive que passar por um período de transição e orando ao Senhor e pedindo a Deus que Deus me preparasse para que eu viesse voltar. Eu ainda resisti um pouco porque eu tenho um impedimento na minha vida. Hoje eu não quero tocar nesse assunto, mas tem algo que impede de eu entrar em comunhão na igreja Deus e Amor. Os irmãos sabem que tem aquela doutrina, mas eu dizia que eu só voltaria quando Deus fizesse uma obra, para que quando eu voltasse eu pudesse estar em comunhão. E Deus me tocou, Deus falou dentro de mim que não, que eu voltasse, porque Deus ia colocar cada coisa no seu devido lugar. E assim eu creio. Deus sabe do meu coração, sabe o meu desejo de fazer a obra dele, de trabalhar para ele. E hoje eu estou impedida de fazer isso dentro da igreja, não fora, né? Porque fora você pode evangelizar, você pode levar o evangelho de Jesus, você pode visitar pessoas. Então, dentro da igreja hoje, eu estou impedida de cantar, de pregar, de estar num grupo de louvor por causa de um impedimento que tem na minha vida. Mas eu creio que Deus vai colocar cada coisa no seu devido lugar. Porque a gente erra no passado, a gente comete erros, mas Deus ele é um Deus de perdão. Deus ele perdoa. E eu tenho certeza que Deus já me perdoou por esse erro do passado e que o Senhor fará algo para resolver essa situação. Eu quero deixar um versículo aqui que está no livro de Eclesiastes, no capítulo 12 e no versículo 13, que diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então este é o dever de todo homem, de toda mulher, esse é o dever de todo crente, é temer a Deus, né? Para de julgar os outros, para de olhar os erros dos outros, porque quando você busca a Deus e quando você lê essa palavra aqui, é o Espírito Santo que te convence do pecado. Não é o pastor que vai te convencer do pecado, não é a doutrina que vai te convencer do pecado. Quem nos convence do pecado é Deus, é o Espírito Santo quem nos convence do pecado. Eu digo porque comigo foi assim, né? Esses 12 anos que eu passei afastada, eu estava numa vida assim, desconcertada, né? Estava totalmente desconcertada. Tinha um outro estilo de vida, né? Uma outra forma de vestir. E você abandonar as vaidades assim de uma hora para outra não é tão fácil não, porque evangelho é renúncia e nem todo mundo aceita renunciar. Ainda mais a sociedade de hoje, né, que exige um padrão de beleza, que você tem que andar maquiada, que você tem que andar com unhas feitas, que você tem que andar com cílios, que você tem que andar com a sobrancelha feita, né? O padrão hoje é assim. Se você anda de uma forma simples, se você anda de uma forma natural, é como se você estivesse suja, é como se você não fosse uma pessoa higiênica, que não tem nada a ver, que o crente pode andar assim bem vestido, a crente pode andar bem vestida, bonita e de forma natural. Mas o que mais me deixa triste
É que tem pessoas no YouTube que fizeram canais de fofoca, pessoas que se intitulam pastores, pessoas que se intitulam missionárias, pastoras, eles fizeram canais no YouTube para vir falar mal da igreja, para vir falar mal dos irmãos, para julgar o irmão. O nosso dever é temer a Deus e obedecer a sua palavra e orar por aqueles que estão fracos, orar por aqueles que a gente acha que não estão com a vida no altar. Nós temos é que orar e não julgar o nosso irmão, né? E eu vejo tantos canais no YouTube, as pessoas julgando, falando coisas absurdas do irmão. Se você vacilar, é mais fácil ele ser salvo e você não, porque é tudo um conjunto de coisas. Não é só a roupa que salva, porque se eu tô com a saia lá no pé, com a manga aqui, mas se eu compro não pago, se eu dou mau testemunho onde eu moro, se eu semeio com tendas, Jesus voltar ou me chamar, eu não tenho como ser salva não, porque para ser crente, você tem que ser crente não só na aparência, no exterior, mas você tem que ser crente internamente, espiritualmente, por fora, por dentro. Você tem que ser crente em toda maneira de ser. Então, irmãos, eu estou feliz de ter voltado à Igreja de Deus e Amor, que é a minha casa, é o lugar onde eu fui criada, é o lugar onde eu passei a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude e uma parte da vida adulta. E eu estou de volta, eu estou muito feliz de estar de volta a esta igreja, que apesar de algumas mudanças, é uma igreja que ainda se preocupa de pregar a verdade, né? E nós devemos seguir, como eu já disse, devemos seguir a palavra de Deus, porque se nós seguirmos a palavra de Deus e buscar o Senhor, é o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado, porque aquilo que nós fizermos que desagradar o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo nos incomoda e nos faz nos consertar diante de Deus. Que Deus abençoe vocês. Amém?